Olá, seja bem-vindo ao canal Meu Bebê Fala Inglês. Eu sou Priscila Ruggeri e neste canal abordo assuntos como bilinguismo infantil e como criar o nosso bebê bilíngue, mesmo morando aqui no Brasil. É importante destacar que os dois idiomas que eu abordo é o inglês e o português. O português por ser a língua falada no Brasil e o inglês por ser a segunda língua que comercialmente nós usamos mais mundialmente e que é o que nós queremos para o futuro do nosso filho. Neste vídeo eu quero falar sobre diferentes tipos de bilinguismo. Mas antes eu preciso que você entenda o que é ser uma pessoa bilíngue. Uma pessoa bilíngue é uma pessoa capaz de se comunicar em dois idiomas com a mesma naturalidade e a mesma fluência. E como uma pessoa pode adquirir essa facilidade em falar dois idiomas? Como uma pessoa pode adquirir o bilinguismo? Existem vários tipos de bilinguismo e eu vou começar falando sobre o bilinguismo simultâneo. O bilinguismo simultâneo é o que eu aplico com o meu bebê, que é ensinar o inglês ao mesmo tempo que eu estou ensinando o português. Então ele aprende as duas línguas simultaneamente. Uma criança que nasce aqui no Brasil, ela tem como língua materna o português. Mas neste caso do bilíngue simultâneo, que aprende dois idiomas ao mesmo tempo, ele tem as duas línguas maternas, o inglês e o português, ele fala com a mesma naturalidade. Depois nós temos o bilinguismo sequencial, que é o bilinguismo introduzido após uma determinada idade e após o indivíduo já ter adquirido a língua materna, que no caso morando no Brasil é o português. O bilinguismo sequencial é o mais comum. Muitos pais optam por colocar o filho em escolas de idiomas depois de 4, 5 anos de idade, às vezes até mais velhos. O que eu quero destacar para essas decisões que os pais tomam de colocar os filhos depois de uma certa idade é que existem estudos que comprovam que o indivíduo aprende inglês com mais facilidade até a puberdade. Após a puberdade, ele perde algumas janelas de oportunidades devido às podas cerebrais que nós sofremos de tempos em tempos. Isso não significa que após a puberdade a pessoa não é capaz de aprender um outro idioma. Todo mundo pode se tornar bilíngue a qualquer momento, em qualquer idade, mas existem resistências e fatores que acabam dificultando o aprendizado. Agora que você já sabe o que é um bilinguismo simultâneo e o bilinguismo sequencial, eu quero falar de bilinguismo cultural e bilinguismo educacional. O bilinguismo cultural, ele caminha junto com o bilinguismo simultâneo, porque o indivíduo ele é inserido dentro de uma cultura que fala dois idiomas. No caso de pais que moram em outros países e tem, por exemplo, o pai é americano, a mãe é brasileira e mora nos Estados Unidos. Aí a mãe fala português com a criança, o pai fala inglês, a criança vai na escola e fala inglês. Então essa criança ela tem contato com dois idiomas culturalmente, inserida dentro de uma cultura. O bilinguismo educacional é quando a criança vai para uma escola bilíngue ou uma escola de idiomas para aprender o idioma ali de uma maneira educacional. Não existe uma inserção de cultura, de afeto. E essa falta cultural e afetiva, ela influencia diretamente no indivíduo na maneira dele enxergar o mundo em relação a esse idioma. Eu trabalho como escola de idiomas, então eu presencio diariamente o bilinguismo educacional. As escolas de idiomas, por padrão aqui no Brasil, oferecem cursos de 2 horas semanais. E isso é muito pouco em relação a um bilíngue simultâneo que está ali toda hora aprendendo inglês, toda hora em contato, toda hora se comunicando e sentindo o idioma. Para o bilinguismo educacional ter resultado, efetivamente, seria necessário que essa criança estivesse em contato com o inglês todos os dias. Então, mesmo que o curso tenha só as 2 horas semanais de aula, em casa ele tivesse estímulo para continuar estudando um pouquinho por dia, todos os dias, e aí sim ter um resultado eficaz em relação ao aprendizado. Infelizmente não é isso que eu vejo no dia a dia. Nós tentamos incentivar as crianças a estarem em contato com o inglês todos os dias, mas existem a questão dos pais não saberem inglês para poder ajudar, ou existe a questão de tempo, que eles já fazem um monte de atividade depois de uma certa idade, né? Eles fazem natação, eles jogam futebol, fazem balé, e o inglês acaba ficando restrito só aquelas 2 horas que eles vêm frequentar o curso de inglês. Então você entende onde eu quero chegar? Nós podemos colocar os nossos filhos numa escola de idiomas, mas nós precisamos estar presentes no aprendizado dele. Nós precisamos criar oportunidades, eles estarem falando inglês todos os dias para a gente ver resultado nesse aprendizado. Pensando nisso e sabendo, né, disso,
Eu quis criar o meu bebê bilíngue, já simultaneamente. Ele tem 2 anos e 8 meses hoje, e eu falo inglês com ele desde que ele estava na minha barriga. Para evitar mesmo esse tipo de situação, porque depois que a criança cresce, ela pode resistir àquele aprendizado. Ah, eu não gosto de inglês, não quero fazer inglês, futebol é mais interessante. Então eu quis já evitar que isso acontecesse. E hoje, na fase que o meu bebê está, as coisas acontecem naturalmente, ele não me questiona porque eu estou falando inglês com ele. Ele não fala que não quer. Então eu começo a brincar com ele falando em inglês. Tudo é mais fácil. Sem contar também em relação à fase que ele se encontra como uma esponjinha para aprender. E isso cientificamente tem um nome, né, que são as janelas de oportunidades. Ele está no momento de aprender línguas. Então a criança de 0 a 3 anos, ela está desenvolvendo a linguagem. E se ela aprender junto com o português, fica muito mais fácil, sem contar muito prazeroso. Um outro exemplo de bilinguismo educacional é optarmos por colocar nosso filho numa escola bilíngue, uma escola regular, que as matérias são ensinadas em inglês. Isso é muito bom, porque aí sim ele tem contato com a língua diariamente. Porém, existe um custo, né? Essas escolas, elas não são muito acessíveis aqui no Brasil. E não tem em todas as cidades. Na cidade que eu moro, por exemplo, eu não tenho essa possibilidade de colocar o meu filho numa escola bilíngue. Analisando todos esses fatores, o bilinguismo simultâneo tem melhor resultado, é mais fácil de ser aplicado. Muito similar ao bilinguismo cultural, porque a criança vai ser inserida aos idiomas dentro de uma cultura familiar. Pensando em todos esses fatores, eu desenvolvi um curso para os pais que querem aplicar o bilinguismo simultâneo e cultural com os seus filhos. E esse curso é destinado para pais que não sabem absolutamente nada de inglês, tem os bebês de 0 a 3 anos e, acima de tudo, tem muita vontade de ver o seu pequeno falando em inglês. Além de te ensinar inglês para você poder falar com o seu bebê, eu vou te ensinar estratégias de como aplicar o bilinguismo em casa, estratégias de como criar a necessidade para o seu bebê falar o idioma. Eu vou avaliar a sua rotina familiar, porque cada diferença ela causa um impacto diferente no indivíduo. Eu vou fazer um acompanhamento para avaliar a quantidade de exposição que sua família está tendo com o inglês, porque eu entendo que o seu bebê não vai saber falar inglês com a mesma quantidade e intensidade que o meu, ou vice-versa, eles vivem situações diferentes. E todas essas diferenças causam um impacto no indivíduo. Se você quer saber mais sobre como criar o seu bebê bilíngue, mesmo morando aqui no Brasil, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você entrar no grupo do Telegram, um grupo fechado, que eu criei para os pais com as mesmas necessidades. E neste grupo eu dou mais informações sobre cursos, posto mais conteúdos em relação a esse tema, e você pode ficar muito mais informado sobre o bilinguismo infantil. E se você tiver alguma dúvida sobre bilinguismo cultural, bilinguismo educacional, bilinguismo simultâneo, bilinguismo sequencial, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo. E vejo você lá no grupo do Telegram. Tchau, tchau!